Voltamos, estamos ao vivo e vamos ver. Já tem pessoal entrando, o áudio está funcionando normal. Então sejam bem-vindos. Me perdoem aí o áudio, não sei o que está acontecendo, eu tive que reiniciar a live. Deixa eu chamar a Carla aqui. A Carlinha. Nossa. Carla. Conto. Boa noite, boa noite. Tem gente de Miami. Oba, Carla conseguiu entrar. Aê. Oi, aê, Carla. Tudo bom, Ale? Eu Não tô tô te bom, e vendo, né? você? Você tá Agora sim. bem? Deixa eu Tudo ver bem, aqui só, graças pôr a a Deus. gente aqui no ao vivo do YouTube, que a gente transmite simultâneo, né? Certo. Então vamos ver. Aqui é muito legal. A gente tem essa coisinha de transmitir ao vivo, né? O YouTube e Instagram junto. Tem um ruidinho aí que eu acho Ótimo. que tá vindo. Você ouve ou não? Não tô escutando. Tá ruim? Tá. Posso Não, ver aqui, pode ser? não. Melhorou. Acho que é alguma Mas a coisinha do posição celular da câmera. apoiado. E você, tá bem? Pronto. Tá bem? Graças a Deus. E você, Ale? Eu tô bem bom, né? Coisa Tô bem boa. bom. Bom te ver bem. No YouTube é canal Nova Ciência. Tem lá o canal Nova Ciência, também tá ao vivo lá transmitindo, tá? Sim, Então, bom, antes de tudo, Carla, muito obrigado por aceitar eu que nosso agradeço. convite. É uma honra muito grande para mim conversar com você. Infelizmente, o tempo nos separou um pouco, né? Mas É verdade. graças a Deus, o bem venceu, né? E a Amém. É gente, verdade, Ale. e a gente consegue hoje ter essa live junto aqui, a gente consegue falar, nossa, Elizabeth Pinheiro, olha lá. E aí, Beth? Turma boa hoje. E, bom, para quem não me conhece, eu sou Alexandre Távola e nós vamos aprender algo novo hoje. E o Instagram deve estar meio boqueta, né? Então, pessoal, qualquer coisa, canal Nova Ciência no YouTube está transmitindo lá também, tá? Carla, obrigado mais uma vez. Eu ia te apresentar, mas eu acho melhor você mesmo se apresentar, né? Carla, muitas conversas na sala da minha casa, muitas conversas por aí nesse Brasilzão afora e sempre aprendi muito contigo, viu, Carla? E eu Sempre que aprendi. agradeço, Ale, pela oportunidade, né, de estar aqui no seu canal, do seu convite, né, da equipe Nova Ciência. E para mim é um prazer muito grande, porque você sabe o quanto que eu sou sua fã, né, como esse profissional excelente que você é. O Alexandre, assim, o que eu posso dizer é que realmente ele é um pioneiro nisso tudo que nós vamos falar, nessa área da medicina integrativa. E para mim foi uma descoberta muito grande quando eu conheci a Nova Ciências. Quando eu conheci a Nova Ciência, minha vida mudou, né? É, Então, nós tivemos realmente muitas conversas muito profundas em relação à saúde, à física em si, né, Ale? eu vou Nós lembrar sabemos que. uma coisa. Uma vez você chegou para mim e falou um negócio da Emitor. Aí eu falei, mas da onde ela tirou isso? Aí eu voltei para casa, peguei um monte de livro, peguei Guyton, peguei tudo, joguei tudo em cima da cama. Falei, não, eu vou ter que entender isso, porque faz muito sentido. Fisiologia é top, né, Ale? É, E então, na época, isso foi o quê? 2015 eu conheci a Nova Ciência, 2015. conheci o Alexandre, já tem um bom tempo, né, Ale? Muitas coisas passaram, o tempo passou, né? Veio essa pandemia também.
E nessa época eu estava ainda numa busca muito grande, encontrar algo que realmente me trouxesse para aquilo que eu acreditava, que o corpo ele necessita de um olhar integral. E a nova Uhum. ciência, ao encontrar você no congresso de ortomolecular, na época, né, e ver ali tudo que você oferecia dentro dos aparelhos, para mim, aquilo me encaixou como se fosse assim, um jogo mesmo. Eu falei, cara, é isso mais ou menos o que eu já acredito, sem ter essa visão tão científica. E aí a gente foi buscando, foi procurando, e eu cheguei à conclusão que o que eu queria realmente para as minhas terapêuticas era incorporar a biofísica. E os resultados são fantásticos, Fantástico, maravilhosos, né? né? Fantásticos. Mas eu só tenho que Conta, te agradecer. imagina, eu que tenho que agradecer. Pessoal, a gente aqui ninguém tem o ego inflado, todo mundo é do mesmo tamanho aqui. Nós temos um prazer enorme de estar com vocês ao vivo, né? A minha vontade é que a gente estivesse na mesa de um boteco, conversando todo mundo, né? Tem gente que está aqui que já fez isso comigo, viu? Já sentou em mesa de boteco, tomando cerveja e conversando. Então, eu tenho um carinho, um amor especial e uma das coisas que eu amo assim de paixão são as pessoas que se preocupam com a vida, aquelas que se entregam pela vida, aquelas que trabalham pela vida. Olha lá, a doutora Carla aqui, a Andréa Carla, ela já tomou uma cerveja comigo, ela e o esposo conversando de medicina. Então, olha, eu tenho um amor muito grande por pessoas que são apaixonadas pela vida. E essa paixão pela vida é algo que eu vi cedo ali com a Carla. Nossa, Carla já ficou na minha casa, Carla já. Nossa, a gente já tem a Já história viajamos aí para fora, para né, Ale? fora junto, né? A Beth tá aí, ela Bem lembra também. conhecido. A Beth foi também, é Foi, verdade. foi, foi. Portugal, tour de Portugal. Eu me Sobre lembro isso. até hoje do menino que eu dei um foguete para ele, que eu mandei um foguete para Ah, ele. então, Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo, ele tá enorme, tá enorme. Estive lá com eles agora, tem pouco tempo. É, eu tô sabendo. E assim, nossa, que coisa maravilhosa. Carla, conta um pouco da sua história, como que foi isso. Eu sei que, cara, tu tem uma experiência com tudo. Outro dia eu tava conversando sobre carro com a Carla, né? Então, a Carla, ela tem uma Sobre vivência. moto. Moto. Eu montei uma moto para a Natália e tava contando para a Carla falou: "Não, mas é uma intruder". Eu falei: "Pô, não é possível que ela entende de moto". Vim moto, né, Ale? Meu primeiro emprego foi vender moto, depois foi vender carro. Então eu conheço o universo masculino a fundo aí nessa parte técnica aí de automação, automotivos, né? Porque a gente fazia teste de fábrica, estudava essa parte física Então, também, né? isso, você sabe que isso é uma coisa que o Steve Jobs sempre falou, né? É, aquilo que você aprende, você vai usar sempre, né? Com certeza. Se você cruzou com aquela informação, em algum momento ela será útil, né? E eu vejo assim, linhas de raciocínio tremendos que você monta, Carlos. São coisas que eu paro assim, eu assistia. Muitas vezes eu assistia você palestrando e eu falava, mas onde ela arrumou isso? Aí eu parava para pensar, montava a lógica, eu falei, que caraca, né? Para não falar palavrão, né? Que coisa de louco. Então, Carlinha, conta um pouco da sua história, conta como foi isso, como que você decidiu. Então, muitas pessoas vão direto pelo amor, né? Eu precisei ficar doente para poder buscar algo, né? Eu comecei a adoecer assim, dores de cabeça constante, queda de cabelo, fraqueza, dor nas pernas e uma síndrome do pânico absurda. E aí eu tive uma tendência na época muito forte para descontar tudo em beber algo, né? Sair de mim. Então, eu gostava de chegar em casa e arrumar um vinho para tomar, uma caipirinha para tomar, para quê? Para aliviar aquilo. Sim. Isso tirando cada dia mais, né? Você do eu mesmo, né? Você do seu encontro ali interno. E aí passava por vários médicos, né? Ó, hipotiroidismo e não controlava, dor de garganta e eu comecei a ficar rouca sem falar. E eu fiquei um tempo, assim, uns 2 anos bem rouca e não descobri o que que era. Aí eu comecei a assistir internet e, por um acaso, caí numa live, né? Aliás, num vídeo
na época do Laí Ribeiro, né? Sim, E aí todo eu falei, mundo, eu vou né, fazer cara? o que esse cara tá falando. Eu vou ficar 30 Todo dias sem mundo. isso aqui, sem isso aqui, sem isso aqui. Ah, sarou tudo. Falei, como assim? Tá esquisito, né? Porque com 30 dias ele faz isso. Antes era um remédio para dor de cabeça, o outro pra não sei o que eu não tomava, porque eu nunca fui fã de remédio. Mas eu tentava de alguma forma. Mas eu não tinha esse conhecimento. Aí eu resolvi estudar. E aí, eu, dentro dessa plataforma, né, de buscar, uma coisa vai entregando a outra, porque a inteligência Isso. artificial vai existir e vai te entregando. Eu caí num vídeo, né, de biofísica e tudo, na época nem falava a palavra biofísica, né, falava sobre física É, quântica, porque o Laí falava disso. Aí eu fui dar uma isso. estudada. Falei, cara, eu quero fazer um curso na área da saúde que tenha física. Uhum. Mas não quero fazer física, eu quero na saúde. Eu olhei uma grade, tinha biomedicina. Eu falei, ah, biomedicina tem biofísica. Olha, deve ser legal. Pensando que eu ia aprender, né? Dessa parte de frequência e tudo. Só que quando eu me inscrevi, no mesmo ano, tirou biofísica da grade. Eu falei, caramba, né? Jurando que ia aprender muito de biofísica mesmo, né? Porque, na verdade, na universidade você não vai aprender essa biofísica que a gente fala, que é Não. essa frequência algoritmo do corpo, né? Essa ressonância, né? Então, aí comecei a fazer o curso e me apaixonei, porque eu sempre gostei da descoberta. Minha primeira faculdade que eu entrei foi biologia, então eu sempre gostei dessa descoberta da vida, né, em si. E me apaixonei cada dia mais, e por um acaso, logo depois, comecei a me tratar, né? Eu fiquei sabendo de uma clínica aqui que tinha um trabalho nessa linha. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, você conhece bem que é a Rosana, né? Aham. Terapeuta Rosana. Cheguei na Rosana, Incrível, eu ela, vi os maravilhosa. aparelhos. É, e vi os aparelhos, vi o nome do aparelho, eu, curiosa, entrei na internet e falei assim, opa, deixa eu ver isso aqui. Aí entrei na internet, entendi mais ou menos, porque eu sou meio assim, igual o Alexandre mesmo, meio autodidata. Eu vou buscando, Ah, buscando e eu sou somando assim. informação. Não tem É isso. inteligência artificial que vai montando informações conforme você vai captando. A gente É, tenta ter uma inteligência natural de tentar acumular, né, essas informações que para você faz diferença. é, E vi que tinha um congresso de ortomolecular. E aí eu fui em 2015 no congresso de ortomolecular eu em lembro. São Paulo, né? Cheguei lá, comprei meu primeiro aparelho. Eu comprei um PC Zapper e um Hidrovitalis, que eu já fico com aquilo na cabeça. Eu quero um Zapper e um Hidrovitalis. Cheguei, já Você estava usando comecei na a fazer. Rosana, né? Ela Eu tinha, estava ela usando a tem, né? Rosiana. Ela tem até Tem. hoje. E aí cheguei em Anápolis e falei, vou mudar minha casa. Primeira coisa, eu vou cuidar da minha família. Aí fazendo minha mãe, no meu marido. E meu marido, por um acaso, na época, ele tinha tido uma dengue que tinha arrebentado ele. Ele estava super mal, assim, nos 5 primeiros dias de dengue. E nada melhorava ele. Eu peguei o aparelho, o PC Zapper, e falei assim, deixa eu caçar a dengue aqui, né? Que eu não entendia muito do aparelho. Procurei dengue, achei, coloquei nele. Aí ele suou todinho. E meu marido é muito descrédulo, né, dessa parte. Era, Aham. né? Aí ele falou assim, ah, isso é loucura. Mas eu falei, segura aí esses palitinhos que vai dar certo, né? Os metalzinhos. Aí ele suou todinho, levantou e falou assim, que é isso? Eu falei, tá vendo? O bom é mostrar para quem não acredita. É É. isso. Aí pronto, mudou tudo. Aí ele foi me dando força para fazer curso, para buscar mais Meu entendimento, né? marido é incrível. Foi meu parceiro, é meu parceiro, tanto que hoje Ele eu depositei é, ele, ele é meu parceiro, né? ele De é. acreditar em tudo que eu sempre propus. Tanto que quando a minha filha, não sei se você sabe dessa parte, né? Que de 2021, quando a Maria Fernanda desenvolveu algumas convulsões, eu falei, carbamazepina, gardenal não vai entrar aqui, não. Não. Aqui nós vamos tratar da forma que eu conheço. E realmente eu consegui fazer com que ela não tivesse mais, porque ela teve um diagnóstico de epilepsia tônico-clônica generalizada juvenil, Nossa, né? juvenil, Que é é. aquela que ela teve várias crises seguidas. E aí eu pedi para Deus, falei assim, me orienta. Aí eu pus o aparelho nela de biorressonância e teve um dia que ela tinha acabado de ter uma crise aqui em casa, foi assim, em seguida da crise. Eu coloquei o aparelho e veio para mim adenoidite crônica. Eu falei, é Deus. Adenoidite crônica, mas o que adenoide tem a ver com ela Uhum. teve uma infecção viral uma É, semana antes é de típico. começar a convulsionar. Ou seja, inflamou cronicamente a adenoide dela. Ela dorme, por que ela convulsiona de manhã?
porque ela dorme e falta oxigênio. Fui falar isso com pessoas, né, com médicos amigos meus, falou que era louca, né? Não, nada a ver. Eu falei, então tá, Mas pode a gente deixar. já ouviu Comecei, bastante isso. comecei a tratar de noite, ela nunca mais, graças a Deus, já tem 2 anos que a Maria nunca mais teve convulsões. Então, assim, eu tive várias passagens de estar na dor para poder entender. E eu tive resultados maravilhosos, você sabe dos meus resultados. E Sei, hoje eu tenho até cada uma coisa. plataforma com 1.500 protocolos que eu passei a limpo, que eu alimentei a minha plataforma de Aí, IA, ó. para ela Aham. raciocinar como eu, indicar até a frequência necessária para aquele paciente através da alimentação da inteligência artificial, do que eu usei nos pacientes. Eu tenho isso tudo relatado por escrito. É Então, eu lembro, o seu material era um dos mais legais de olhar, porque você tinha um documental de cada paciente muito bom. sim, e eu gosto dessa pesquisa, né? Que é uma pesquisa. Claro. Então, hoje, naquela época, a gente já falava muito de inteligência artificial. Quando que a gente vai utilizar isso no dia a dia rápido? Né? Vai Agora. demorar? Não, não vai demorar. E tá aí, nós já estamos Aí, usando. Talvez de uma forma ainda muito simples, mas o que tem para acontecer é simplesmente cara, extraordinário para quem nós, souber utilizar. nós vamos lançar a inteligência artificial Ayla da Nova Ciência. Hoje ela já avalia ProSync, Emorph, Riotest. Ela já avalia exames da rede DASA e etc. com Gateway, ela puxa sozinha os exames bioquímicos. Ela já analisa um eletroencefalograma portátil que eu desenvolvi, que inclusive está aqui na gavetinha, ó. Um aparelhinho que você conecta, 3 fiozinhos na cabeça, e você vê ao vivo o cérebro trabalhando. Ela interpreta tudo isso e te devolve a informação do que você pode fazer. Agora, você imaginou, Carla, a gente unindo. Ó, quem tá aqui. Vem cá, filha. Vem cá aparecer na live. Eu já vi que você tá bonito para aparecer na live. Olha lá. A carinha dele, Carla. Tá vendo? Oiê! Você não lembra dela, mas ela te viu pequenininha. Com certeza, eu lembro demais desse rapaz. Olha o tamanho já. Lindo. Um rapaz, né? Ele é. Então Que ele é gracinha. Dá o um beijo na futuro, tia né? Nath aí pra mim, tá? Ele dá. Já saíram, Então, foram no shopping hoje. e hoje a minha filha foi fazer um curso, ela está fazendo um curso de inteligência artificial, que aqui em Anápolis tem uma igreja, que é a Igreja Videira, né? Que está proporcionando para essa galerinha jovem, porque eles já estão muito à frente, eles estão sendo treinados nesses joguinhos Não, eletrônicos eles há são muito touch, tempo. né? É, Para eles é é isso. simples isso, né? Então, eles estão dando um curso aqui muito legal para a galera jovem, que esses meninos são o futuro realmente, que vai transformar o mundo e sair daquele prospecto da medicina da doença, né? E ter qualidade de vida e saúde. E olha que a longevidade vai aumentar muito, hein, Ale? Cara, isso é uma coisa que eu queria falar com você. Isso é uma das frases, das falas que eu tenho e que eu sempre partilhei contigo. A medicina integrativa. Nós vamos falar da IA já já, mas a medicina integrativa. Eu tenho muito medo da medicina integrativa estar sendo usada como uma medicina clássica, convencional. Só estão trocando o remédio por suplemento. Exatamente. Parece que até hoje o pessoal não entendeu dentro da integrativa que o corpo ele é formado 70% por água, que é hidrogênio e oxigênio, que é gás, mas até chegar aos 96% vão mais dois gases, que é carbono, né? E nitrogênio. Então, o corpo, 96% dele é gás, gás é energia. Energia, você não calcula dessa forma. O suplemento, a medicação, ele corresponde aos 4% que falta. Se você não ajusta a molécula de 96% para trás, como que você vai chegar numa matemática exata só com a bioquímica? Ou você entende que 96% é biofísica e nós temos É, que mexer nessa eletrônica celular para que ela tenha disparo até para absorver melhor, para entender a ligação ali, né, eletrônica com o suplemento, com a medicação, ou vai ser só paliativo e a tendência justamente é ficar igual.
Então, para mim, o futuro da medicina sempre foi a medicina frequencial, a medicina vibracional, a medicina quântica, né, que muita gente não gosta de falar, mas está aí, os computadores quânticos vão mostrar que o futuro da medicina é esse. É. A nova ciência está desenvolvendo, eu estou trabalhando arduamente. O ano passado foi o primeiro Power On no nosso computador quântico. A rede nossa de IA é própria. Eu investi bastante para construir ela, para eu não usar dos outros. E o computador quântico é uma coisa assim, Carla, não dá para explicar. A informação vem do éter, para você ter ideia, né? E Surge é do campo nada. mórfico, né? É o campo mórfico, exatamente. E, Carlinha, outra coisa que eu sempre achei a sua sacada interessante. Eu vou contar um pouquinho da minha parte em relação a Carla, o que eu vi ela fazer. Eu dei uma aula de microscopia uma vez, a Carla estava lá mexendo no microscópio, sentada ali assistindo, papapá, papapá, papapá. No mês seguinte, ela me aparece com os protocolos todos. Eu olhei aquilo e falei, cara, será que ela foi a única que entendeu? Porque lembra disso? Você fez o protocolo para os fungos, mucorracemosos, aspergillus niger, tudo Tudo bonitinho, para os aparelhos, né? tudo Eu para tenho os. os protocolos, tudo certinho até hoje, porque é o E, início da vida ali, onde você vai reestruturar qualquer molécula, né? e que coisa mais linda esse trabalho que você fez. Eu não sabia que você já tinha alimentado isso no Maiá. Eu ia te convidar para a gente pôr, inclusive, parte dos seus protocolos nos nossos aparelhos novos, né? Isso é bem importante. E Meus protocolos estão à sua disposição, Ale. Eles são seus. é, não, são nossos, então, são nossos, porque eu sou bem Ubuntu, assim, né? Livre para todos. Tanto que você pega um aparelho da Nova Ciência, é tudo aberto. Software com todas as frequências abertas, tudo aberto, Eu né? já abri, eu já abri aparelho da Nova Ciência. É. Você já consertou o aparelho da Nova Ciência. Sim, A Carla, a gente tem. É até maluco falar isso, mas a gente tem uma relação tipo de irmão, né, cara? E, é e verdade. Seu pai falava isso, né, meu pai Ale? falava isso. Não, a alegria do meu pai hoje, quando ele soube que eu ia fazer live contigo. Eu É falei ontem aquela. para a Nath, eu falei, um abraço nele aí, que vocês estavam junto com ele, né? Ele virou e Ele falou: gostava ela é quando eu falava aquela, no curso. aquela moça alta, né? Que é tipo sua irmã. Eu falei: é ela mesmo. Então, olha que coisa de louco, cara. E, cara, eu sei que você ficou um tempo sem clínica, que tal, e o que Na que. verdade, eu estou sem clínica. Hoje eu atendo só Então, online. Hoje eu isso que faço eu ia todo o meu perguntar para trabalho por você. IA. O que, na verdade, assim, sabe os males que vêm para o bem? Como que foi esse mal que veio para o bem para você? Como que você mudou essa coisa de entender o ser humano Então, e pôr isso em prática? então, não existe nada que é mal, né? Tudo tem um Não. porquê. E a gente tem que saber reestruturar, né? Pode ser uma doença, pode ser o que for. Você tem que saber reestruturar e tirar o que é importante daquilo. Aquilo que não é importante, você coloca de lado e continua melhorando ainda mais, né? Porque tudo tem Sim. aprendizado e conhecimento. E aí, na época que. Foi na época da pandemia ainda, né? Eu me aventurei a montar com uma colega aqui, que ela é enfermeira e biomédica, e também com médico parceiro nosso, né, uma estrutura de fazer um home care para pacientes que estavam, né, com Covid, e aí essas pessoas não tinham ainda ido no hospital porque não tinha vaga. E aí nós começamos a fazer, eu fazia microscopia para ver o que estava ali na hora, e eu tenho relatos fantásticos do que eu via ao vivo, porque você vê ao vivo é uma coisa, você vê sangue com, com, com produto, né, É para poder outra. fazer a circulação e tudo, é outra coisa, né, que até mata bicho que está ali, porque você tem Uhum. agentes ali que eles são microbiológicos, né, antimicrobiológicos. Então, na época,
foi um boom, assim, foram mais de 400 pessoas que a gente conseguiu auxiliar e ajudar em casa. E começaram depois a fazer as inoculações e o pessoal começou né, a distanciar porque a pandemia foi passando. E aí eu vi aquele pessoal, eu falei, gente, o povo não tá mais normal, não. Não. Eu tô tá pondo a mão mais em ninguém, porque se eu aplicar um complexo B na pessoa aqui e ela sair ali e infartar, a culpa vai ser de quem pôs a mão por último. Tô fora, não quero não, o povo não tá mais normal. Então eu escolho a dedo quem eu atendo, né? Você sabe que eu tenho uma seleção aí dos meus antigos pacientes que acreditaram em mim, que Sim, ficaram na minha claro. proposta, né? De não se recontaminar de novo. E aqueles que depois eu acabei convencendo que conseguiram, né, segurar aí para ver o que essa onda agora está mostrando, que é uma verdade que está vindo aparecendo, vindo à tona, né? Agora veio à Então, tona. É. agora está vindo cada dia mais. Então, nós estamos aqui assistindo de camarote, trabalhando via internet, via IA, e ainda ajudando as pessoas de forma que é um entendimento complexo do corpo, compreendendo aquilo que a gente via ali, com que aquilo que está acontecendo no corpo humano hoje, né? Ativação das doenças autoimunes, que a gente vê aí a rodo, e isso tudo alimentando o nosso banco de dados de IA também, né? Porque é uma Os nova cânceres sociedade que que se estão. formou de 2020 para cá, É, né? 21 é. para cá, principalmente, E né? Então, os essa nova sociedade está cânceres. alimentando um banco É, então, turbo, só né? que nós Câncer temos aí turbo. os cânceres turbo, nós temos uma série de doenças hematológicas, um monte de coisas. E Sim. era previsto, né? Eu não sei se você Sim. lembra a gente Para mim foi simples lá no de ler. começo, quando começou a pandemia, eu meio que escondido peguei o telefone, te liguei e falei assim, ó, Carla, você lembra disso? Foi. Você não Lembro acha demais. que esse Covid é isso, 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 e a gente está enxergando tudo o que lá atrás você falou, é uma doença É, circulatória, é uma doença que vai fazer eu isso, isso, escrevi. isso. As duas únicas pessoas no Brasil na época que eu consegui conversar no telefone e explicar o que eu pensava foi você e o Laís É, Ribeiro. Tá bom, né? tá, tá bom. Para mim não precisava mais. Pô, o Lair, ele é um gênio, né, cara? E ele que trouxe esse conceito para o Brasil, ele pôs a cara a tapa, ele fez tudo ali e para entregar isso. Então, a gente tem que ter uma gratidão enorme por ele, né? Porque se a gente faz o que faz, foi também porque ele abriu espaço, né? Com certeza, né? A gente tem que valorizar e E honrar. deixa eu te perguntar outra coisa. Essa sua visualização hoje do ser humano, aquilo que você falou, mudou tudo, Mudou né? tudo. Mudou Mudou a tudo. vibração eletrônica, mudou a energia celular, né? Tá, eu vejo a microscopia hoje das pessoas, ela não é a microscopia antes do Covid. Não é, É, não é. mudou É, tudo. mudou tudo. Eu queria que você contasse um Desregulou todo o pouco. sistema eletrônico, né? Porque, É, na verdade, quando você pensa. Ô, Ale, uma pergunta. Vírus. Alguém vê vírus em microscópio? não. Então, é uma energia, né? Quando a gente começar a entender que o vírus é um campo energético que desestabiliza todo o sistema, rouba a sua energia, bactéria e fungo toma conta, e protozoário, o que for. Por isso que para muitas pessoas tal medicamento servia, porque o vírus precisa replicar, precisa juntar com o DNA, porque ele só tem, né, uma liga ali Ele de não faz mágica sozinho, eletrônica. né? É, Aí ele replica na bactéria, ele replica no fungo, ele replica numa célula sua. Então, para mim era assim, eu acho isso muito básico dentro da imunologia e da infectologia. Aí você vê grandes profissionais aí, destaque, PhD, de não sei o que, da área, que não tiveram um raciocínio, talvez assim, ficou muito focado na literatura e esqueceu de ampliar o horizonte e ver em volta que a energia começava ali naquele padrão, e aquele padrão desregulava todo o corpo, roubava fazia essa condensação energética e bicho tomava conta. Então, as pessoas que morreram de pneumonia, eu acredito que ninguém morreu de Covid.
Morreu de infecção bacteriana, fúngica, porque o vírus veio e desestabilizou. Ele neutralizava depois Cândida e deixava a auris, pessoa no fundo. Cândida auris pegou tanta gente. Sim, Eu, teve paciente que a gente fez antifúngico. Por quê? Porque na época, se você via característica da microscopia, até mesmo da pneumonia, né? Ali nas imagens, que tinha o muito mais Glass, característica fúngica do que bacteriana, sim, sem dúvida. não A é? característica bacteriana é uma tuberculose, né? A característica fúngica faz vidro, faz glass mesmo. Então, é muito diferente. Eu fico feliz que você ajudou tanta gente aí na época, eu lembro disso, que você fazia isso de coração, assim. E outra coisa, Não, nós Carla, cobramos consulta, né? Para ir. Aquilo ali foi, para mim, foi uma ciência mesmo, né? Foi você ter cara, coragem para fazer ciência de verdade, para entender a fundo, porque não foi fácil, né? Mas não, não o tinha. que desestabiliza, uma outra energia que desestabiliza o ser humano chama-se medo, né? E aí você entra no Exato. outro campo, inclusive até mesmo espiritual, né? Porque o medo te desliga, né, de Deus, você começa a se desconectar, sua fé é baixa. Então a fé ela está conectada ali, ó. Se você não tem medo, quem tem medo, não tem, quem tem fé não tem medo. Qual que é a frase que mais tem na Bíblia 365 vezes? Não Não temos. tenhas medo. É É, uma por dia, né? E é. aí o medo veio o quê? Roubou mais energia, vírus rouba energia, medo rouba energia, a pessoa faz o quê? Se entrega, e aí vem as Colapso. consequências. Aí o medo também faz você ir para uma fila, para você seguir um padrão, né? É um padrão algoritmo que foi montado também. Isso tudo teve IAS envolvida, né? Mostrando a Psicologia de longo prazo o que massa. seria. Opa, E aí o teste tá sendo coletado dados agora dessas IAs também, né? E a surpresa, talvez nós não ver tão cedo, né? Mas mais tarde isso vai realmente gerar aí grandes estudos mostrando, né, as características daquilo que era meio que óbvio, né? Quando você imagina o que é um RNA mensageiro, né? Então é uma então, genética, uma fisiologia básica, uma imunologia básica, uma infectologia básica, não é nada de extraordinário. Todo mundo tem o mesmo forma de acessar esse conhecimento, basta abrir a mente. Eu penso assim. o, eu me lembro bem da época, a gente olhava e falava assim, mas isso é diferente. Isso é diferente. Tem uma componente hepática, tem uma componente de coagulação, ele mexe na ponte de coagulação. E aí eu lembro de conversar com você, e pegar artigo e ler, e fazer, e buscar informação. Falar, tem que ter alguma coisa. Você sabe que você falou algo muito importante. Existe um estudo muito grande de psicologia de massa envolvendo tudo isso, né? A psicologia de massa hoje ela é importantíssima até na internet. É o que os grandes operadores de internet utilizam para saber o que fazer. Então, o Instagram se utiliza disso, o Facebook, todas essas plataformas usam de técnicas de avaliação de psicologia de massa. Agora, olha que interessante. O medo, a focinheira, né? É uma doença viral que uma máscara do Mickey chinesa protegia. Nunca vi isso, né? Hein? Você tinha uma doença viral e põe uma máscara do Mickey e estava protegido, né? Uma máscara de pano do E Mickey. ambiente hospitalar, né? Você via muito profissional, né? Com pano, né? A doença Até hoje, viral, né? né? Ainda tem gente, né? A gente viu gente com três máscaras, com medo de uma só não dar conta. Imagina a hipóxia que ela estava fazendo, né? Retroalimentando É. carbono. Agora, Carla, conta para mim, até uma curiosidade minha e provavelmente dessas mais de 100 pessoas que estão nos assistindo, conta para mim como que foi então essa ideia sua, pegar seus protocolos, pôr na inteligência artificial. Eu sei que você coleciona documentos mesmo, que você sempre documentou tudo, né? Então, oi, voltou? Parece que Voltou. cortou, Ale? Ah, Cortou, mas voltou. então,
É porque também não é um raciocínio muito longe, não, é um raciocínio básico, né? Se eu tenho um conhecimento e eu vou ganhando experiência com esse conhecimento, eu vou ficando melhor naquilo, né? Então, se eu trato um paciente dentro das terapias integrativas com, vamos dizer que com sinusite, se eu tratar 100, eu vou ficar excelente nisso cada dia mais. Então, eu comecei a alimentar esse sistema para poder treinar uma base de dados minha para não conectar com base de dados de cabeça de outros, porque eu não sei o que o outro raciocina. Porque eu fiquei tão traumatizada com a área da saúde, com esses raciocínios que eu vi atrás, que eu falei, meu Deus, eu preciso ter algo que eu não quero alimentar desse aqui. E eu preciso compartilhar com pessoas esse algo para que elas tenham também um raciocínio que às vezes né, pensa como eu penso, para que elas tenham onde buscar informação, que é o que você também faz, que é É entregar isso, informação. A é gente não está isso. aprendendo informação. Eu quero que a Não, pessoa tipo, entre na plataforma lá, a gente pode juntar essa plataforma, te passa o que eu tenho, e entra lá e tem um raciocínio coerente, clínico, sem ficar na visão limitada, né? Do que a gente vê no dia a dia dentro da área da saúde no geral. Então, profissionais hoje que lá atrás falaram algo, hoje estão arrependidos, né? E eu tenho lá no meu YouTube, foi dia 22 de abril de 2020, tinha estourado ainda, na minha cidade não tinha ninguém, e eu já estava falando isso que a gente fala aqui de uma forma simples. Pessoas achavam que a Você, gente era louco, você né? trabalhou, Porque isso é inclusive, com um simples. cara, um médico que era especialista em hematologia, não foi? Sim, na época a clínica era parceria com a Hemato, então a gente via É, ali muita coisa, né, ao vivo, né? eu lembro, eu Inclusive, falei, cara, mas Deus é incrível mesmo, né? Porque põe a gente nos aí eu momentos, aprendi nos mais ainda, lugares. aprendi muito de Renato, né? Que a biomedicina me ensinou um pouco e aprendi muito com ele, do raciocínio dele. Pessoa muito coerente, né? Muito centrada, muito inteligente, diferenciado, que é o ser humano, diferenciado. E aí, né, foi um treinamento de dados, que aí a gente vai alimentando, e hoje eu consigo correlacionar, né, dentro da IA, esses sintomas, atos, genética, evolução clínica do paciente, automatizar isso para melhorar a conduta, melhorar o atendimento, ter um raciocínio mais ágil, mais rápido, da forma que eu falaria, ela fala por mim hoje, que ela é a minha doutora Carla, Assistente. né? É. Eu jogo, ela relata aquilo que eu relataria numa conclusão, na avaliação daqueles exames laboratoriais, que é uma visão diferente que a gente tem do tradicional, que a gente faz contas diferentes, ligações diferentes, né? Sim. Hoje tem muitos cursos fazendo essas ligações, mas a gente já falava daquilo antes, né, Ale? Aquela Muito soma ali antes. dentro do hemograma, né? Detalhar um hemograma de forma tão eficiente que talvez você precisasse nem de tantos exames que ele mostrava muita coisa, né? Não é ver a superficialidade do hemograma. E aí essa realidade toda foi crescendo e eu hoje busco esses cursos, vou fazer agora em agosto um curso de robótica, né? Por isso também fui buscar outros campos de atuação dentro da Claro. nutrição, fui fazer nutrição, porque como que eu regulo um paciente, eu não posso prescrever uma dieta, eu não posso falar para ele assim, ó, isso aqui você não pode comer, eu não posso falar porque eu não sou nutricionista. Eu tenho que falar, você evita, aí ele evita, né? E o problema continua. Então, aí fui fazer nutrição, aí tem um banco de dados aqui que todos os pacientes eu peço o tipo de sangue, né? Gosto muito dessa visão do tipo sanguíneo para Sanguíneo. alimentação, mas tem outras propostas também que são interessantes, que são Sim. adaptativas por indivíduo, que a gente consegue ainda ter mais resultado ainda, né? É Então, isso. fomos se juntando informações. Aí agora busquei fazer um curso de medicina para ter mais um papel, né? Eu Para ia, poder. eu ia falar isso, eu ia falar, a Carla, ela um dia eu olho assim, fazia um tempo que eu não falava com ela, eu falei, a Carla tá grávida. É, Teve nenê, 40 falei, anos, hã? vai fazer 2 anos. 7 de Vai setembro fazer faz dois 2 anos. anos. E olha, 7 de olha que setembro, 2 anos. com 40 anos. Com 40 anos, super saudável, não precisei de muitas coisas, nem suplementação, para te falar a verdade, eu nunca fiz muito, fiz alguns injetáveis. Eu acho que há muita informação e muito exagero nisso tudo que tem acontecido, né? E o corpo, ele vem sobrecarga por diversos fatores. O que é bom também pode ser que, com o tempo, a acumulação Ah, disso se torne tóxica.
Eu não O via veneno e o necessidade, remédio é porque só uma questão de dose, né? então eu não fiz muita coisa. A minha obstetra, minha amiga, também da integrativa, também tem seus aparelhos. Quando eu fui ganhar neném, ela virou e falou assim: você podia vir para a gente ver esse cartão, né? Porque como é que você vai chegar no hospital? Seu cartão tá quase nada, porque meu aparelho faz uma leitura diferente, né? Que é o quê? Eu conseguia ter uma visualização que eu mandava para ele e falava assim, ó, tá assim, 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 tá ok, né? Tá ok, tá tudo ok, né? Eu não vou ficar, na minha opinião, né? Eu não queria ficar colocando a criança em risco fazendo um monte de Loucura. avaliações, né? Exato. Demais, sem necessidade, né? E, Então, aos 40 anos, para mim, foi a mesma coisa de quando eu tive 21 para ter filho. Não teve muita diferença, não. e agora está fazendo medicina. Agora estou com um neném de 1 ano e 7 meses, desmamei ele agora, né, para poder fazer medicina, porque eu acho que é importante a gente ter um papel, porque a gente não aguenta, eu não aguento mais não médico, não médico. Não, agora eu vou ser médica também, Você já está há quanto tempo na medicina? Tá, seis entrou meses, falta 6 só meses, 4 anos e meio, eu vou formar quatro com anos e quarenta e meio. sete e meio, Cara, tudo bem, mas é, tá tudo eu, certo. ó, eu Mas não olha, o comecei. que eu quero fazer dentro da medicina, eu não preciso nem ser médica, né? Vou dar dica aí para quem não é médico, né? Eu quero trabalhar nessa área de tecnologia, nessa parte de robótica, né? Eu posso ser uma biomédica com engenharia biomédica, com, Claro, com a parte de robótica, porque vai ficar no mercado quem vai operar a máquina. Não vai ser exato. o papel, não vai ser o diploma. É claro que é legal a gente fazer, né? Eu gosto de estudar. Para mim vai ser uma somatória, mas não vai anular o que eu já iria tentar fazer. Não vai anular. Eu partilho da mesma opinião e eu tenho muito disso, e que é uma coisa que eu vi em cima do seu trabalho também, do autodidata. Eu vou pegando os livros, vou lendo, vou pondo um do lado do outro, vou ligando os pontos, né? Então, agora, olha que legal, nós começamos falando que eu gosto das pessoas que são apaixonadas pela vida. Você foi fazer medicina. Olha que coisa de louco. Cara, não, eu vou fazer medicina. Vai terminar a medicina com 47, 46. Sim, 47,5 está iniciando a vida, né? Porque eu vou viver assim, média de 160, 180, que eu estou programando. Eu acredito, eu acredito. E eu me Olha, com lembro que as você, tecnologias que estão vindo, eu não lá em duvido de Portugal, você nada. falou para mim que você ainda ia ter um menino. Falei? Tá aí. Tá aí. Não é? E o legal disso tudo, igual você falou de autodidata, meu filho foi fazer análise de sistemas, né? E aí, quando ele entrou, eu fui fazer um curso com ele de engenharia de prompt. Compramos um curso de engenharia de prompt. Eu É não incrível, entendia né? Nada. nada. Fiquei perdida. De repente, eu já estava, né? Machine learning, deep learning, rede neural, algoritmo e tal, conjunto de dados, treinamento, inferência, processamento de linguagem natural. Ele falou assim, uai, é doida, né? E É, o é a prompt, paixão. para mim, o prompt é simples, né? Você entender prompt hoje é simples, mas assim, ó, para quem está começando, iniciando, né, foi onde eu montei o curso para profissionais da área da saúde integrativa, que é para integrativa, né, que querem aprender de uma forma mais simples a mexer nesse sistema para que você não seja movimentado e mexido. O que a gente tem que aprender é que isso tudo é um teatro, né, Ale? A gente sempre falou isso. É um jogo, Um e esse jogo. jogo, as peças vão ser mexidas. Eu quero ser uma peça menos mexida, não que eu não vou ser É, mexida, né? é Mas eu quero ser uma isso. peça menos mexida. É Se a isso. gente pegar o conhecimento que está disponível no universo, capta quem quer, tá? A liberdade está aí, olha aí. Todo conhecimento está solto. Capta Cara, quem quer. é, Se eu capto um pouco daqui, um pouco dali, a minha peça vai ficando menos mexida, né? E aí eu vou economizando em tempo de vida, em qualidade de vida, né? Numa qualidade, é. longevidade saudável, numa mente mais saudável, né? Então a tentativa é essa, é É tentar aprender uma, um é pouco. uma coisa de louco, né? Eu lembro É, também uma conversa que eu tive contigo, né? E você me ah, ligou, e foi um dia muito especial para mim. Aquele dia eu até chorei, cara, chorei pra caramba. Você me ligou, né? Que eu fui me desculpar com você pelo que tinha acontecido e tal. Aí você me ligou e falou: Não, eu sei quem você é. E você estava com a Ruth, acho, estava conversando com a Ruth.
Tá? E aí eu falei, não, mas é isso mesmo. A única coisa que eu me preocupo é assim, pô, eu preciso pôr um escapamento na minha moto, fazer um negócio assim. Eu não me preocupo muito com dinheiro, com merda nenhuma. Eu me preocupo é em fazer as coisas. E, e essa história do tudo é um jogo, cara, é exatamente isso. É, se você não escolhe o que você quer, o sistema escolhe para você. Você é uma peça, Automático. você é uma pecinha que o sistema move ali no tabuleiro. Agora, se você começa a escolher realmente, você fala, epa, isso aqui não me diz respeito. Né? Eu vejo que você é de muita fé, né, Carla? Inclusive Eu sou demais. você E o meu auxilia. segundo livro, Hã? meu segundo livro chama Ciência com Consciência. Você é cristão, né, Ale? Tô. Então, eu também acredito, né, nessa toda evolução que teve, né, no mundo pós-Cristo e que realmente nós estamos aí lavados para viver o sobrenatural, para pegar e aproveitar o que tem de melhor para o mundo, a gente veio para viver o inacreditável. O problema é que a nossa mente fica limitada, né? Isso. Porque Deus veio e mostrou isso tudo, é bíblico, está tudo escrito, está tudo pronto para a gente utilizar. Isso tudo que está acontecendo, essas tecnologias, estava tudo programado, tudo pronto já para, né? O que a gente precisa é aprender a acessar, e as pessoas têm dificuldade desse acesso. Então, meu segundo livro chama Ciência com Consciência. Aí, o primeiro é Dê um Play na Sua Saúde, né? Isso. E aí eu falo de toda a parte, né, da medicina integrativa, o que, que eu achava, o que, que eu vivo, o que, que eu, para mim, é uma verdade, que para mim é uma verdade, talvez para o outro não seja. E aí na ciência com consciência, porque aí você vai chegando a fundo, quando você vê que o corpo é 96% de gás, é o quê? Gás você não vê. É o seu templo divino. Nós somos um ser É. muito espiritual, não é? Por isso dessa conexão, né, que acontece nesse campo mórfico, né, que existe, que é uma realidade, porque é tudo, né, é uma demanda espiritual muito grande. Então Deus é maravilhoso, ele é A gente tremendo e está tudo pronto para a gente poder tá, absorver nós estamos todos conectados, né, Carla? o E tempo o tempo todo. todo. E há uma coisa assim, você vê que você sonhou exatamente o que estava acontecendo comigo. Você me ligou e falou: Olha, eu estou muito preocupada com você por causa disso, disso, disso. Aí eu falei: Epa, né? Não, mas a É gente tem uma conexão também diferente, né, Ale? diferente, tem uma conexão diferente. Agora, é, Que é muito nós, instantâneo. nós estamos muito conectados. E olha, eu costumo dizer para as pessoas, inclusive eu brinco que é melhor um ateu do que um cristão maluco, né? Porque é melhor ele não acreditar em nada do que ele deturpar o ensinamento crístico. É, eu digo o seguinte: Deus nos fez a imagem e semelhança. O que que ele nos deu, então, de semelhança a ele? O poder de criação. Se Sim, você olhar, na Bíblia está descrito que nenhum outro animal no planeta teve o poder de criação, a dádiva divina da imagem e semelhança. Nós temos a semelhança a Deus, nós temos o poder de criar. Golfinhos não criaram nada e eles são tão inteligentes quanto nós. Agora, o que a gente faz com isso? Papai do céu é tão bondoso que ele nos permite escolher. sim. E nesse livro, né, Ciência com Consciência, o sobretítulo dele é o melhor de todos os médicos, é porque que para mim, né, no meu entendimento, que Jesus veio e deixou tudo pronto. Como que é a medicina, como que é a engenharia, como que é o direito, como que é tudo, tá ali, né? Tá tudo pronto. Né? Então, o melhor de todos os médicos, enquanto está todo mundo aí. O que, que eu pensei nesse livro? O que, que a galera jovem quer? Ou eles querem ser médico, ou eles querem ser influencer, Sim, certo? Molecada que sai de segundo grau. Então, tá tudo influencer é pronto, é boa. só saber utilizar. O conhecimento deixou disponível no universo e já está pronto. O melhor de todos os médicos já veio, comprovou, mostrou como que você tem que fazer, como que a cura, né, é Sim. real, né? E ele também veio e fez o maior network, que começou com 12 e hoje tem um mundo a seus pés, ou seja, é o melhor de todos os influencers. Então, se você pegar ali, você aprende até a influenciar e captar mais pessoas.
E tá tendo curso disso, curso daquilo, curso de não sei o quê. Até inteligência artificial, se você conseguir conectar os dados, tá tudo mostrando que nós já vivemos uma inteligência artificial, né? Que nós já temos essa É. conexão no campo Matrix é um mórfico, que é o que os documentário, aparelhos né? fazem. Matrix é um documentário, não é ficção. Eu estava brincando, eu e o doutor Realidade. Alex, o Alex Ah, Alves, sabe o Alex? sim. Nossa, eu gosto muito dele, cara. Eu acho ele assim. E a gente conversando sobre isso, cara, parece que o ser humano, quando tem todo o potencial para ir bem, ele resolve mal, ele resolve ferrar tudo, né? Eu vejo isso, cara, em todos os lugares, em todos os momentos. Quer dizer, tá tudo dando certo, você fala assim, como que eu posso me ferrar hoje? Ah, já sei, vou inventar tal coisa. É desse E, jeitinho, né? e olha que coisa interessante, você falou da inteligência artificial, né? Hoje eu uso muito a inteligência artificial também para estudar, né? E hoje eu Claro. tenho. O banco do Emorf tem mais de 30 mil pessoas atendidas. Então, meu banco Olha do que Emorf maravilha. é enorme, né? Aí, Eu lembro na época que era Biscan, que a gente fez alguns testes, você lembra? Que eu isso, viajava, atendia nas isso, clínicas, né, no Brasil, e isso. aí nós fizemos Biscan em algumas pessoas que Era utilizaram esse isso. campo Só que mórfico. hoje ele é um aparelho mais rápido e que está interligado num núcleo de inteligência artificial. Então, o Emorf ele está ligado com todos os aparelhos da nova ciência. Ele alimenta todos os aparelhos e ele permite com que a gente processe dados, tudo. Bom, eu uso a IA para estudar. Eu também, O meu porque ela me prompt ensina melhor que qualquer um. o meu prompt é como se Só que fosse meu amigo. o que a gente precisa aprender é usar o prompt, fazer o É prompt isso, certo para você ter a resposta perfeita. E as pessoas é fazem a isso. pergunta errada e têm respostas burras. Exato. Ou respostas que o sistema, mais ou menos, né, te entrega, porque você não sabe perguntar para ele, porque ele tem É, todo o conhecimento. É bem espiritual isso também, né, eu, Ale? eu outro A dia gente peguei consegue ter um. essa conexão com ele. É tudo pronto, tá tudo pronto, basta saber Mas, usar. mas o indiano É simples, né? antigo, o indiano antigo, ele acreditava que o universo ele era infinito e acíclico, não tinha tempo, que a impressão de tempo é nossa. E é isso, É né? verdade? Na física a gente sabe que é isso. E ele acreditava, acredita ainda, na biblioteca universal. A biblioteca universal é onde tem todo o conhecimento, que é o campo mórfico. Você só precisa Sim, acessar. E como que acessa esse conhecimento? Primeiro é por permissividade, segundo é por bondade. Você vai fazer o que exatamente. com essa informação? Cara, eu brinco que o grande biohacking é ser uma pessoa decente, ser uma pessoa boa, né? Hoje uma pessoa me passou a perna, grandão ainda. Aí a advogada me ligou. Aí eu falei, não tem problema nenhum, cara. A única coisa que me roubou foi dinheiro, porque a paz de espírito tá comigo. Mas é por esse conhecimento desse campo, né, que a gente tem essa tranquilidade. Igual eu sempre tive essa tranquilidade. Uma hora nós iremos nos conectar novamente. Eu sempre tive essa tranquilidade. Eu sabia. Não tinha medo. Por quê? Porque as coisas se atraem conforme a energia delas são, né? Sim. Pode vir atropelos, pode vir processos, pode passar, né, turbilhões, mas a energia ela conecta. Ela não Inclusive mente, dessa né? forma também, ela não mente. Não mente. É um campo, né? É o quântico, né? É todo emaranhamento quântico, né? Ele Ela está o tempo não. todo conectado, mas ele vai buscando para onde a sua energia está mais positiva. E da mesma forma, a letra é engraçado que a gente interpretar o vírus é do mesmo jeito. Se a sua energia está baixa, ele vem e te derruba. E aí bicho vem e toma conta. É uma Toma energia conta. atrás da outra. Se a sua energia tá boa e você tem, poxa, eu tô ali, ó, querendo estudar aquilo ali. Eu ficava dando 2 meses seguidos positivo pro negócio, mas beleza.
Minha energia estava tão boa, buscando informação, que ele não me derruba. Ele pode até encostar em mim. Ele pode dar positivo para mim no Isso. exame. Mas ele não me derruba, É. ele não vai me tirar minha energia, porque quem comanda a minha energia sou eu. Mas eu tenho que ter o conhecimento para isso. Para isso, eu tenho que acessar internamente. E para isso, a pessoa tem que ter fé. Se ela não tiver fé, ela não consegue acessar. E E é ela não dentro dela, acredita. né? É dentro dela. A E fé olha é quanto acreditar tudo sem duvidar, conectado, né? né? É isso. A fé é acreditar sem duvidar. E tem algo muito bonito que a Carla falou em relação a isso. A busca pela informação, ela tem que partir de dentro de nós. O motivo de você querer saber aquilo é tão nobre quanto aquilo. É tão importante quanto aquilo. Então, você quer aquilo para satisfazer seu ego, ou você quer aquilo porque realmente você imagina algo incrível com aquela informação. Aí vem a paixão. O quanto você é apaixonado é uma visão poética da coisa, né? O quanto você é apaixonado por esse instrumento que é o nosso corpo, a nossa vida, para o espírito, e o que você vai fazer com isso. Então, eu tenho assim uma conexão contigo que é violenta, Carla, e graças a Deus a gente tá alinhando de novo tudo, nossas Uma reconexão, né, ideias. Ale? É, faz um tempo que eu É, queria a gente fazer tem muita isso. coisa para poder estudar, né, Ale? Porque Muita. o universo está disponível aí. A informação é nossa, a gente precisa captar e gerar uma rede do bem e ensinar para quem tem dificuldade aí como acessar isso, porque é rápido. Para quem É quiser muito ter uma rápido. sobrevivência saudável. Porque É senão vai ser muito engolido de todas rápido. as formas. Vai ser engolido na parte biológica, vai ser engolido na parte do trabalho, vai ser engolido. Né? Tudo. Precisa ter esse conhecimento e esse acesso rápido e instantâneo. Para isso, nós temos ferramentas. Né? Tem pessoas que têm esse acesso mais rápido e a gente não pode guardar essa informação, que chega a ser injusto. E estar Injusto. injusto me desconecta de Então, estar recebendo mais, né? mais Mais e mais. informações. É exato. É simples a matemática. Ela não tem. O estar errado te desconecta da possibilidade de estar certo, né? É tudo É, muito simples, né? o meu pai fala muito sobre isso, né? Você sabe que meu pai, ele é um... Agora, Carla, você não acredita. Ou ele fica com o Luca, ou ele estuda, ou ele tá ajudando a Nath a fazer alguma coisa. A vida dele é essa, assim. E ele vem estudando muito, né? E outro dia ele falou para mim assim, ele veio aqui em casa e falou, Ale, o mundo é muito simples. Aí eu falei, como assim, pai? Ele falou, tudo é o que a gente pede, a gente recebe. Eu falei, como E assim? não tem erro. É, se nós não pedirmos nada, nós não vamos receber nada de benécia, a não ser que o campo te entregue por um panorama global. Agora, quando você consegue sintonizar, e o pedir não é implorar por algo, Deus não quer nenhum mendigo, ele quer pessoas Não. que tenham poder de criação e etc. É, quando você pede por algo, e aí serve também para a inteligência artificial, olha que loucura, você precisa saber exatamente o que você quer saber. Você precisa pedir Exato. exatamente a informação. Eu sempre de manhã, não sei se você vê de vez em quando eu vou levar minha filha de manhã na escola, eu sempre gravo um vídeo, né? E eu sempre falo, vamos declarar, a gente precisa declarar o que eu quero para hoje. Você precisa aprender a Isso, colocar da boca para fora, porque o isso. início da vida foi como? O início de tudo, né? Haja, olha só, é uma metáfora que foi Haja luz. utilizada para mostrar que haja luz. Ele mandou, ele profetizou da Ele boca. não E acontece, é o fez, que está ele ensinando mandou. para a gente fazer, entendeu? Que é para a gente profetizar e falar que isso vai acontecer. Pode tardar, mas vai Vai acontecer acontecer. e não tem erro. Porque o campo vai levando essa informação, essa bioinformação vai chegar aonde é necessário para acoplar a informação e vir. Então vai acontecer. A gente precisa dar o comando. E você precisa comandar o seu corpo, a sua mente, você precisa comandar a máquina, mas tem que saber comandar.
Porque tem pessoas que comandam de uma forma errada e fica colhendo problemas Mas, errados, né? mas você sabe que Depois não fica é. colhendo piano. Você sabe que eu acredito muito que a pessoa nem percebeu que ela está pedindo errado, que ela está comandando a máquina errado. Lembra o vício de dirigir com o pé na embreagem? Quantos Sim, de nós faz a mesma coisa com a saúde, é. né? Quanto de Automático, né? nós Fica com é, aquela. outro dia eu conversando de alimentação com um cara, e o cara era mais simples assim, e ele não estava entendendo. Ele falou: "Mas a comida faz tudo isso?" Aí eu virei para ele e falei assim: "Olha, você tem carro, não tem?" Ele falou: "Tenho." Falei: "Você lembra anos atrás tinha muita gasolina adulterada?" Ele falou: "Lembro." Quando você põe a gasolina adulterada no seu carro, o que que acontecia? Ele falou: "Ah, o carro nem andava direito." Eu falei: "Qual que é a sua gasolina?" Aí ele parou, ele falou: "A comida." Eu falei: "Então, se você tá pondo combustível errado no seu carro, ele não vai funcionar, cara." É verdade. E aí, Ale, quando a gente pensa naqueles 96% de gás, a comida está ali nos quatro, né? E a parte energética da comida? Que aí eu estou comendo o que é bom, mas eu estou profetizando na hora de comer o que eu não poderia falar. Ah, Ou então, algo está roubando a minha energia até do meu alimento. Então, você, a alimentação, para mim, a nutrição, um dia eu falei isso, né? Numa aula, a nutrição, para mim, não deixa de ser um campo energético. O alimento, ou ele te dá energia, ou ele te rouba. E você tem que entender qual alimento que está te roubando ou te doando. E aí você alimenta os 96%. Porque se você ficar alimentando só 4%, posta na internet, que faz atividade física, que come super bem, não sei o quê, e tá doente. tá Tá com dor doente? de cabeça, tá não sei o quê. Por quê? Porque não aprendeu a alimentar a parte energética, não aprendeu a alimentar também o espírito, entendeu? Então, isso tudo é Isso. essa conexão, que na verdade tudo é conectado. Então, todos os assuntos que a gente for falar, a gente vai conseguir chegar nas mesmas proporções de conexão de um com o outro. Pode ser de moto, de carro, a gente pode falar da Bíblia, falar da IA, que tudo é conectado os assuntos, né? Porque é tudo uma sequência de tudo e de todo, né? É um micro com macro. Então, se a gente for falar Eles na parte são, eles, eletrônica do eles carro, nós vamos são, falar a mesma coisa, que é o que você diz na exatamente. alimentação da gasolina. Eles são o micro e o macro são espelhos, né? Se a gente olhar o universo, a gente vai ver um monte de pontinhos, como se você estivesse olhando algo ao microscópio. É uma coisa de louco, né? É, Carla, uma coisa bem legal que eu me lembrei agora. A Carla montou muita clínica, Foi no muitas Brasil, né? clínicas no Brasil Viajava. todo. A Carla viajava e montava clínicas no Brasil todo. Então, além da Carla saber o que ela está falando, ela sabe como fazer, né? E uma das coisas que eu sempre achei incrível foi a sua praticidade. Ah, não, é isso, tem que fazer isso, e vai dar certo e pronto, acabou. É conhecimento exato, é isso e acabou, né? Isso sempre foi algo que me chamou a E tudo atenção. é simples, né? Que não existe essa variedade do difícil, né? Tudo, na verdade, é simples, né? Tudo ou tá. É desequilíbrio e equilíbrio, né? Você falou da alimentação. Não adianta você comer alimentos idealmente perfeitos para você e estar com o celular ligado, discutindo com alguém no momento da refeição. Então, para nós aqui, por exemplo, a refeição é um momento único. Nós sentamos juntos, todos juntos, comemos juntos, aquela coisa da mesa, né? Não é à toa que Jesus sentou com os 12 discípulos no seu último momento, né? É, Na Bíblia toda, ele resolvia muitas coisas na mesa, na né? mesa, na Mudou mesa. por si mesmo, já viu, né? E quantas vezes nós conversamos em mesa de restaurante? Até eu lembro do episódio da banana, viu? Eu tava rindo com o Ah, Cristiano é. esses dias. Brasília. Brasília, isso. Foi. Nem Também conta. lembro. Mas
Eu estava conversando com o Cristiano, que Que energia, né? aquele dia foi terrível. Ele acabou de ter mais um nenê. Pois é, eu vi, Nasceu a gracinha. Esses dias eu menininha. postei algo dele. E você não acredita o nome da menina? Ah, Ayla. O mesmo nome que Ayla, que eu pus lindo, não há sabia, 6 anos nesse atrás na sistema. inteligência artificial. Sim, que Ayla. legal. É, essa turma era boa, né, Ale? Nossa. Mas eu Essa falo com turma ele foi muito boa. bastante. Eu perdi o É, contato e voltei agora. De novo, me ah, que desculpei com bênção. todo mundo. Que isso, É, para mim, mas não tem assim, nada errado, né? Não tem nada errado. Não tem nada não, errado. não. E Agora, acho eu que vou te falar uma foi. coisa: a gente montava as clínicas físicas, agora nós temos que montar o campo da clínica à distância. É essa clínica que vai sobreviver. A clínica de pagar aluguel, de pagar, né, todo aquele processo físico ali, ela não tá dando conta. E ela Não, não vai dar conta, porque o momento, tudo isso que aconteceu, principalmente de 2020 para cá, foi justamente para ensinar que nós precisamos entender que o sistema agora ele é robótico, que ele é tecnológico e que a gente tem que ficar quietinho. Então, hoje eu fiz um teste num aparelho, numa feira, que é aquela cirurgia robótica à distância. Você coloca o óculos, né, de sim, terceira dimensão ali, né, de quinta dimensão, e você ali vai vendo os órgãos do que está lá, por exemplo, na clínica. Era um boneco, claro, né? E aí você vai movimentando igual um joguinho de videogame as ponteiras para onde que você vai manipular. Então é, eu posso estar na minha casa operando alguém que está de lá, porque o meu sistema, meu aparelho está aqui. Então é essa agora, essa assinatura vibracional individual que cada um tem, que está sendo utilizada dentro da IA, né? Para justamente chegar ali na célula-alvo, no órgão-alvo, isso à distância. Então, nós vamos ter também daqui uns tempos os nanosdispositivos emissores de frequência, que as pessoas vão isso eu não utilizar para tenho reestruturar dúvida. a parte energética. Então, isso é o que você já faz e é o que nós vamos agora entender e começar, talvez, né, montar, são as clínicas à distância. É Acabou. isso. Eu não tenho vontade nenhuma de pôr parede mais. Não. É no Não, meu não. cantinho aqui, Olha, né, nós. no meu escritório em casa, e é onde tudo acontece, é onde a pessoa melhora, e é com esse tipo de consulta, né? Com essa fala, com essa amostragem, e comandar a frequência que ela precisa utilizar. Lógico que às vezes, lógico, põe o suplemento necessário que o déficit no corpo bioquímico tem, mas se eu não equilibrar a parte eletrônica celular, se eu não mostrar isso, não vai melhorar. Então, hoje, a clínica ela é 100% remota, e olha lá que com holografia daqui uns dias, né, Ale? É isso. Você sabe que você falando isso foi muito interessante, porque toda quarta-feira a gente está fazendo uns aulões, né? Gratuitos da Nova Ciência. E é meio pancadaria, assim, porque a gente limitou a 300 vagas, ele lota em 4 minutos. Semana passada teve a doutora Gabriela Milano, que meu nome ao contrário começa com Ayla. Olha que interessante, olha lá. Mais uma. E a doutora Gabriela, biomédica, não tem consultório. Quando precisa, no máximo, vai para um coworking para fazer microscopia, alguma coisa. E ela pega os aparelhos da Nova Ciência, ela monta o protocolo inteirinho à distância para o cara, faz o Emorph, pega o relatório, monta a reprogramação, monta tudo, põe o kit de aparelho dentro de uma caixa e loca o aparelho para o cara recebe o aparelho, faz todo o tratamento, ela acompanha tudo via internet o tratamento que o cara fez, ele melhora e devolve o aparelho. Sim, eu não tenho dúvida. 2030, as terapias de frequências eletrônicas serão tão comuns hoje como você ter um smartphone ou É isso. um smartwatch, né, de pulso. Essa regeneração celular, equilíbrio emocional, sono profundo, destruição seletiva de células-alvo doentes, né? A tecnologia ela veio para isso e hoje não tem como mais falar que isso é uma loucura. Isso já Não. acontece, Já isso vai unir a acontece ciência, a tecnologia, a vibração, a mente, corpo, espírito e uma matéria única. que é, né? É uma matéria Que é. única, né? Nós que dividimos para entender, porque não dá para separar a Carla
das emoções, da Carla da fisiologia, da Carla do espiritual. É. E o profissional da saúde, o que eu penso é que ele não vai ser substituído, ele vai ser substituído por outro que mexe com essa área. Ou ele atenta e ele acorda, ou os que já estão aqui vão tomar o mercado mesmo, né? E É aí é isso. onde que a gente convida vocês para estar mais atentos, porque esse mercado é para quem tem a mente aberta. É para quem tem a Infelizmente, mente enquanto aberta, é muitos estão isso. lá dormindo, imagina quando surgiu a primeira tomografia, que loucura, tirar uma foto de dentro à distância, né? Através do quê? Do som, ressona, emite É, um som. O corpo emite som, emite luz, emite tudo, né? Então, é isso que nós estamos vendo e isso que vai ser agora o isso vai futuro e ser. acabou, não tem como É, voltar atrás, né? Sensores, dispositivos, né? Detectar os problemas à distância e tratar à distância, né? Atuação remota do profissional automatizada, não tem como correr tudo. para outro lado. É isso aí, Não, né? essa é a vertente. A monitoração dos nossos pacientes. Imagina a gente analisar laudos, mapear geneticamente, que gera predições ali de doença, não é? Nós Gente, estamos usando isso no Emorf hoje, eu e sei, assim, desde o BISCAM você fazia esse desde o Scan polimorfismo de já. Na nucleotídeo verdade, você único. sabe que você foi a primeira pessoa a usar o protótipo do BioScan sem ser eu, né? Porque eu não abria para ninguém. E eu deixei você, dei um na sua mão para você usar, porque eu falei, não, a Carla vai produzir documental para isso. Carla, tem um cara aqui que entrou na live, Dr. Ari. Ah, Dr. Ari, ele é meu amigo. E ele me ensinou muita medicina. Esse cara ia na minha casa, ficava domingo comigo e me ensinava um monte de coisa. E super conversas. Eu tive muitas conversas com ele e ele começou isso. A gente está falando de um cara que falava médico, já foi diretor de hospital, que falava disso em 2005, 2004, né? Eu era mais a doidão do que mente eu sou. evoluída, né? Eu era mais doidão do que eu sou. Eu era o cabeludão, assim, usava brinco ainda, tal, e fazia os aparelhinhos. Ele ia lá na minha casa. Eu montava o aparelho em casa ainda. Agora, olha só, olha a egrégora e olha essa família que a gente está montando, essa turma que a gente está unindo, e isso o que a gente vai fazer. Carla, você é abençoada literalmente, porque tem algo aí muito grande, tem um propósito muito grande na sua vida, e isso a gente sempre soube de trazer de uma forma simples isso para as pessoas. E eu eu fico muito feliz da gente poder estar conversando aqui. Eu fico muito contente das pessoas estarem interagindo aqui conosco. Eu estava olhando os comentários, tudo. Elas estão muito pegando essa mão das coisas, estão vendo essas coisas acontecerem. E, cara, você acredita em Deus? 100%, não tem como não acreditar. Você sabe que quando alguém me pergunta, eu falo que eu não acredito? Ah, Eu vivo Deus, eu vejo Deus a todo tempo, eu vejo Deus em tudo, é, eu vejo Deus nos trabalhos que a gente faz, eu vejo Deus é, tudo. em Nas tudo, pessoas, né? nas pessoas, né? Nas pessoas. E se o mal existe, foi por permissividade de Deus também, né? É claro, é justamente Claro. para a nossa evolução, tudo, né? Para que a gente esteja cada dia melhor. E Ó, eu me sinto muito honrada de poder, né, estar aqui com você, escutar isso de você, porque para mim o Alexandre é um gênio, né? É um cara que me ajudou, tinha aonde eu tinha as minhas ideias loucas e era com quem eu conseguia conversar. Foi o pioneiro a integrar inteligência artificial, biofísica, biotecnologia, interação de homem e máquina aplicada à saúde integrativa, né? É um pioneirismo isso na medicina energética e quântica. Não conheço dessa forma que você atua, dessa forma que você coloca.
Tem outras marcas, tem outros estudos? Tem. Mas a forma que o Alexandre coloca, ela é diferenciada. Né? A forma ali que a nova ciência surgiu, eu lembro da nova ciência lá atrás, né? O amor, né? Como Amor. aquilo tudo foi trabalhado com muito amor. Então, poderia passar trovões e trovoadas, mas aquilo ali, ele estava plantado. E aonde tem rocha, tem pedra firme, não vai Vai. ser derrubado. Né? E aí é onde mostra que agora você cada dia mais se ressurge de uma forma que contamina as pessoas, né? Com essa energia sua, traz informação de qualidade e traz qualidade de vida, traz uma ciência de verdade, uma ciência com um olhar amplo, uma ciência divina mesmo, né? Porque eu sempre falei para você que quem opera aqueles aparelhos é Deus. É E eu Deus. lembro da gente um dia falar assim, não, nós vamos orar por isso aqui. Por quê? Porque você coloca essa energia ali e é isso que as pessoas recebem quando elas compram, que elas estão em casa, que elas estão na clínica delas, trabalhando com os pacientes dela. Poderia ter qualquer problema no caminho, mas os meus aparelhos, eles nunca pararam de dar resultado. Nada, nada. Nada. Eu tenho muita gratidão por ter Elite, PC Zapper, por ter RTD, por ter Color Ah, G, você por tinha ter tudo, porque é tudo muito divino. Eu tenho tudo, né? tudo. Então, Tudo. Inclusive, já já eu vou ter te aprendido mandar. da microscopia. Já já eu vou te mandar uns protótipos de coisa nova aí para você já começar a ir testando e criando documental. Olha, eu quero publicar, eu quero aproveitar, porque a universidade serve para isso. Eu voltei para a É para universidade, eu isso. tenho que fazer trabalho, né? E eu gosto de trabalho científico, né? Então vamos Então, a gente publicar. também tem essa facilidade, né, Lê? É facilidade. Eu conversei com o É. cara lá da parte científica, ele falou, ah, mas aí... Eu falei, não, pode deixar que isso aí vai ser tranquilo. Por quê? Porque a gente põe facilidade nas coisas, que a gente abre o coração para fazer. E tudo vai se tornando simples. Eu juntar informação, alimentar essa informação e com isso fazer disso um trabalho e uma publicação. E nós vamos publicar em revista também essa medicina energética vibracional, mostrando quanto isso altera todo o campo informacional celular, né? E quanto isso dá disparo para que o corpo faça a sua própria regeneração. Porque nada mais é do que o próprio corpo regenerar, né? Você estimular, você lembrar a célula como que ela era, você fazer esse biofeedback. Então, isso tem que realmente cada dia mais ser catalogado com trabalho científico, ter mostrado, tem que ter uma equipe unida, tem que ter esses profissionais que estão aqui, ó, que gostam, né? Que estão vivendo essa medicina, né? Integrativa de verdade, porque para mim isso é integrar. É Integrativo para mim não é isso. você pôr soro, não é propor vitamina, né? Para mim isso não é integrar. Para mim isso é acoplar mais produto, tá? Eu não estou Isso. vendendo produto, eu estou entregando energia, eu estou entregando aquilo que falta no corpo humano. Eu estou Né? Então é totalmente restabelecendo. diferente. É. Porque o que, que virou a medicina integrativa? Um dia eu até te falei, nós vamos fazer uma live sobre isso, que para mim ficou do mesmo jeito. Ela aqui até pior, porque ela tem visão do que o outro estava fazendo, que não está de acordo, né, com uma prática ética, vamos dizer, que dentro de uma visão integrativa, né? Mas ela faz pior, porque o paciente sai de lá, ele não dá conta de fazer o tratamento mais de 3 meses, 4 meses, porque ele tem que comprar tantas coisas, ele tem que beber tantas, tomar tantas cápsulas, tanto, 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 que ele arruma outros problemas, e aí ele vai voltar para outra medicina. Por quê? Porque ali vai ter que corrigir muitas vezes o que a outra está causando. Ah, Então, para mim, isso não é medicina eu vou integrativa. te falar. Medicina integrativa é o que a gente faz. Eu vou te falar. Amor, eu tô tomando suplementos, todos. Não tô mais tomando todos. Tinha suplemento que me dava problema no estômago. Aí eu tinha que tomar Prazol para poder tomar o suplemento. Tá certo isso? Não, né? Eu não vou tomar É uma Prazol para energia tomar. roubando outra, né? É, É eu uma não vou energia tomar. roubando outra. Eu não vou tomar Prazol para tomar o suplemento. Né? Porra, tá tudo errado. E é isso. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Eu realmente quero que a gente consiga dar esse gancho, pegar isso, é, e viver isso, e passar isso, Carla, passar isso para frente, levar isso para as pessoas. Alguém acabou de falar que a vida tem que ter equilíbrio, e é isso. Passar isso, o equilíbrio, porque a saúde é um equilíbrio do corpo. O corpo está o tempo inteiro Sim. trabalhando. Você tem patógenos
no ar aqui o tempo inteiro, você tem ácaro no travesseiro, você tem um monte de coisa. E não é por isso que você morre. Você morre porque você desequilibra o processo de uma forma que o corpo não consegue mais controlar. A maior farmácia do nosso corpo está aqui, ó, no meio da cabeça, é o hipotálamo. Ele produz tudo que o corpo precisa, todas as sinalizações, tudo. E por que que a gente não regenera a vida ainda? Porque falta informação. Só isso. Isso eu tenho certeza que nós vamos descobrir, Carla. Tenho É o certeza. disparo, né? O hipotálamo é o disparo para que todas as outras funções sejam ativadas. É como se desse o play, Eu não estou é? trabalhando com neurofeedback. Nós desenvolvemos um equipamento de neurofeedback que ele avalia os 32 pontos do cérebro simultaneamente. E eu posso corrigir as áreas de hipofunção e as áreas de hiperfunção e consigo fazer a inteligência artificial ir montando coisas. Até a imagem ela já monta, assim. Se eu colocar a pessoa pensando em cavalo, ela monta a imagem de um cavalo, né? Mas olha que interessante, qual que é a ideia? Eu preciso de célula-tronco ou eu produzo célula-tronco? Às vezes precisa, porque eu quero regenerar rápido, mas eu produzo também. Agora, por que que eu não produzo mais se eu estou precisando muito? Porque não tem o comando. Por que que a salamandra, se você cortar o rabinho da salamandra, nasce outro? Se cortar o membro da salamandra, nasce um membro inteirinho. Nasce a mãozinha com os dedinhos, tudo. E por que que nós não? Ó, ó aí, ó, seu fã aí. Quem entrou? Senhor Edgar entrou na live, ó lá. Nossa, Edgar, É, seu Edgar, ele. saudades. Quando você vier para São Paulo, nós Dia vamos 5 eu sair. tô aí. Eu tô sabendo, vai. A cara vai ganhar uma honraria, né? É uma honraria. Vai receber uma E, honraria. e justamente por conta da saúde integrativa, né? O destaque da área, né? Isso é muito bom, cara. Eu vivi para ver isso, para ver essas coisas acontecerem e as pessoas verem o resultado disso. É a Cara, muito loucura que vira obrigado, mais que viu? realidade, né? É a loucura, é porque aí a gente volta de novo, né? Na parte bíblica ali, ó, aonde fala que os improváveis, né, é onde Deus escolhe para realizar coisas superiores. E todos ali que foram destaque em alguma coisa, eram os improváveis lá atrás, que Não todo mundo é. falava é louco, louco, é Era loucura, só faz errado, os é o que é loucos, julgado, os porque as pessoas têm desajustados. prazer de julgar, de criticar, de falar, mas elas, enquanto isso, a gente usa essa energia para alimentar. A gente não usa essa energia para nos roubar. Então a gente tem que aprender esse campo de pegar essa energia e alimentar para querer fazer mais. Para querer falar assim, não, agora eu quero fazer. Agora eu preciso fazer. E de verdade o que acontece hoje é que essa rede toda unida, né? Essas pessoas que estão ali no seu curso, no seu grupo, né? Que estão comigo, que é bem menos que os seus, claro, né? Mas que essas pessoas realmente possam fazer a diferença, a gente precisa alimentar esse sistema. A gente precisa juntar essas energias e fazer com que as coisas aconteçam mais rápido. Porque 2030 está aí, vai ser uma virada Vai. energética de uma forma tão grande nessa parte tecnológica que quem não estiver preparado é capaz dessa energia ser estagnada. Para ter ideia, só para vocês terem ideia, a próxima moeda é a água doce. É uma loucura. A mudança de paradigma é tão violenta que nós vamos ter aí um mundo diferente. E é o que a Carla falou. Não vai substituir, mas aquele que sabe usar é o que Ele vence, se mantém. é o que se mantém. Carla, batemos aí 1h30, a gente faz lives de 1h30 normalmente. Teremos mais lives juntos, porque para mim é como se eu tivesse sentado com você conversando, né? E o povo, todo o público aqui conosco, a vontade é que a gente estivesse tudo junto mesmo,
conversando. Nós vamos fazer isso, nós vamos dar um jeito de fazer isso ainda. Vocês se preparem, nós vamos unir todo mundo aí. E o mundo, ele depende de nós, mas não o mundo todo. O mundo nosso. Cada um tem seu mundo. Cada um interpreta o mundo da forma como lhe é possível interpretar. E quando você abre o coração, quando você permite que a bondade de Deus transpasse por você, as coisas mudam. E eu de verdade, até ontem eu questionei meu pai, ele está aqui. Eu falei, pai, né? Por que será que eu tive que passar por tudo isso, né? Aí ele falou assim: você lembra que Jesus no deserto foi tentado pelo diabo? Ele já era tudo. Ele não precisava de nada. Mas o diabo ainda assim foi lá oferecer coisas para ele. Às vezes, filho, foi para você entender qual é o seu caminho. E aí eu vejo assim, nossa, eu vejo uma grandiosidade no trabalho das pessoas e eu não tinha essa capacidade de ver. Eu não tinha essa gratidão pelas pessoas pelo que elas estão fazendo. Então hoje eu posso dizer assim, com toda certeza, eu agradeço muito todos que estão aqui assistindo e agradeço muito, Carla, por você ser quem você é. Eu que agradeço, Ale, por essa essência, né, que você transmite, você passa, e eu sempre tive certeza dessa essência mesmo, eu nunca tive dúvida, né? E todos que estão aqui assistindo, né, para quem não me conhecia, que está aqui na live do Ale, eu só tenho a agradecer vocês também, né, por estar trocando essa energia bacana aqui, porque é um lugar onde a gente está muito à vontade, é onde está tudo fluindo bem. Começou tendo uns probleminhas no início, Mas a aí gente tem foi que lá, ser. isolou, né? Eu falei É assim, isso. ó, chega, vai dar Chega, vai certo, dar né? certo. É Teve uns isso. probleminhas no início da live, que a live não aparecia, o som do Alê não entrava, né? É, Mas é porque as coisas vêm para ser do jeito certo. E aí, daí para frente, foi tomando conta, entrou mais gente com a cabeça do bem e foi alimentando isso, né? A Nath dizendo aqui, ó, bateu 100. Isso é aí, gente, isso. vamos compartilhar Fora a o que live, tava vamos no YouTube, viu? curtir, Fora o que tem porque no o YouTube. algoritmo da internet ele necessita disso para levar essa informação. Então, você é corresponsável por entregar informações de qualidade, com eficiência, a partir do momento que você curte, compartilha, comenta, né? Então, o algoritmo está esperando isso. Então, não deixe de fazer a sua parte. Porque é injusto você receber a informação e guardar para você. Aí você anula a sua matemática de recebimento, tá? É A isso. verdade é essa. A gente doa e recebe. É isso. Recebe e doa. E aí a matemática, porque tudo é número, né? Tudo é matemática. A matemática está em tudo, né? Ela é a gente codifica o universo pela matemática. Carlinha, uma boa noite. Amanhã nós vamos Boa noite. conversar, que eu estou com umas ideias aqui incríveis. Ok. Pessoal, sigam Ó, a isso é Carla. bom. Ela tem um Abraço para nível, vocês. ela tem um nível aí de possibilidade de nos ensinar uma quantidade de coisas enorme e coisas boas vêm O por aí. Ale, o Ale sabe muito, eu aprendo muito com ele. Vocês suguem aí, né, de forma positiva aquilo que ele tem para entregar, porque realmente é fenomenal. Boa noite. Obrigada por tudo. Um abraço a todos da Nova Ciência, hein? Saudade dos Ah, meninos lá. sim. Você vai lá, né? Tá todo mundo lá. Vai lá. Tudo Hoje de bom. apareceu um que fazia tempo que não ia, o Paulinho. Lembra do Paulinho? Hoje ele foi Que lá. saudade Foi do lá. Paulo, viu? É. Que Carlinha, saudade do Paulo. beijo. Muito obrigado, Beijo. pessoal. Beijo, Tudo de abraços bom a para todos. vocês. Fica com Deus. Boa E noite que a todos. Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma noite incrível, que essa noite todo esse conhecimento, toda essa informação
possa ser conectada e amanhã você possa tocar, ou hoje mesmo, tocar a vida de alguém. E muitas vezes a pessoa precisa mais de um abraço do que de uma cura, literalmente. E às vezes ela precisa de uma palavra. Palavras têm o poder da criação. Deus nos fez a imagem e semelhança, e como a própria Carla disse, né? Ele não fez a luz, ele disse haja luz, quer dizer, faça-se a luz. E nossas palavras podem modificar a luz de uma pessoa. Nós podemos É iluminar a claro, vida de alguém, clarear a é vida de claro, alguém. profetiza que é bom, que não É tem erro. isso. Não tem erro. É Beijo. matemática. É matemática. É matemática. Obrigado, Carla. Tchau, tchau, com Deus. Tudo Tchau. de Boa bom, noite, gente. pessoal. Tchau, tchau.